Como é que é, pessoal? Daqui fala o Gonzo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Zinga. E eu estou aqui, está um bocadinho de eco, eu estou aqui no quarto do meu primo, ok? Eu viajei para a Suíça e ele mora aqui na fronteira da Suíça com a França, ele está na parte francesa. E esta viagem vai ser uma viagem em que vai se estender por 4 países, ok? E ao longo do vídeo vocês vão ver quais são os países, não vos vou dizer quais são para já, pronto, vocês já sabem dois, automaticamente, Suíça e França. Mas esta viagem teve um propósito e nós organizámos toda esta semana e meia de viagem à volta desse propósito, ok? Mas eu vou dando contexto mais para a frente no vídeo, o que vocês precisam saber para já, que cheguei aqui, ainda não fiz nada e hoje não vou fazer muito. Mas pronto, vou-vos mostrando a aventura, como sempre, de forma genuína, crua e real, porque aqui somos reais, estão a perceber? Reais. Mas é isso, espero que curtam. Bem, meu povo, já é sábado, ontem, pronto, não se fez muito, depois quando o meu primo chegou a casa, fomos comer uma francesinha e jogar umas setas ali ao centro de Geneve. Não gravei, não levei a câmera, esqueci-me até, mas está no Instagram, portanto, sigam no Instagram para ver essas coisas, até porque eu não costumo gravar comida aqui, não sei porque, nem tenho tempo, tipo, tenho fome, foda-se, deixa-me comer, não me apetece gravar. Hoje nós tínhamos outros planos, nós tínhamos o terceiro elemento a chegar hoje. Basicamente o voo dele foi, para ser mais fácil de explicar, é tipo um overbooking e ele não conseguiu, não teve vaga no avião e não pôde vir porque os imigrantes portugueses, né, foram passar férias a Portugal, estão a voltar todos, então havia 3 ou 4 voos só da EasyJet totalmente cheios e ele não conseguiu vaga em nenhum. E pronto, mudámos um bocado os nossos planos, era suposto irmos às termas hoje, tipo passar um dia fixe, assim, à beira de uma montanha. E pronto, vamos ficar por casa um bocadinho a descansar, e porque amanhã temos uma viagem longa. E vamos agora passear mais um bocadinho por Geneve, vamos comer fora, pronto, e depois logo temos o Porto. Não é, moço? Vambora! É. Vambora! E pronto, então vai ser um dia mais chill e amanhã vamos para Paris de France. Como é que é, meu povo? Já estamos aqui o terceiro elemento, já está equipado a rigor. Isto porquê? Para dar o contexto, nós agora estamos em direção a Paris porque vamos ver um evento da WWE de Wrestling, ok? Eu já mostrei muitas vezes interesse em WWE e pronto, e obviamente vou gravar, mas vai ser um vlog à parte, porque eu não quero dar spam aqui, ok? Isto é o vlog da viagem, é um assunto mais nicho, vai haver um vlog específico disso, portanto, quem gosta e vê, quem não gosta, pronto, não vê, mas deixa o like na mesma porque é fixe. Mas é isso, estamos agora de caminho de Paris e temos 5 horas de viagem. Eu que me foda. Ele que se foda. Bem, malta, já chegámos a Paris, estamos aqui no hotel. Já preciso a rigor para o evento da WWE, que vai ser no outro vlog, eu já disse, ok? E poderão ver os nossos outfits completos. Pá, é só para vos mostrar aqui o nosso hotel incrível. Tem aqui 3 caminhas, dá para nós. Está aí o moço, já a equipar-se. Pronto, esta parede aqui cheia de cenas. Uma mesinha, grande televisão. Este espacinho, um lavatório. E pronto, temos aqui uma vista engraçada até. Olha o pombo. Olha, anda aos berros. Uou! Pronto. Está ali aquilo. Então! A casa de banho é partilhada e pronto, e estamos aí. Ficou 141€, 2 noites e para a altura que é, agora aqui em Paris, acho que até ficou em conta, porque está tudo esgotado por causa dos eventos da WWE, que vai ser outro vlog. Moça, a reação do homem, não gravei, malta, mas o homem pôs as mãos à cabeça quando viu a Torre Eiffel. Não, é normal. Mas normal, bro, é a reação que fizemos agora, não é? Já não vai ser natural. Pois, mano, não vai ser natural, vai ser forçada. O que é isso, mano? Gostei, olha, gostaram? Amazing. Gostaste? Gostaste? Vai lá. Nós chegámos aqui, eles são. Partiram o pescoço, olhar lá para cima, puseram as mãos à cabeça. Passar era brutal. I'm so happy! Queres que apanhar a Torre Eiffel? Claro. Tira de baixa. É baixa. Não tirou o carro. Bem, a malta, trabalho numa loja de bubble tea, portanto o meu passatempo quando vou a outros países é beber bubble teas, só para testar a concorrência, estão a perceber? Bem, malta, chegámos ao terceiro destino da viagem, Liechtenstein.
Não se passa nada aqui. Nada, nada, nada. Está um silêncio. Eu até tenho vergonha de falar. Olha uma menina levar o lixo de bicicleta. Ou de moto elétrica, nem sei o que é que aquilo é. Bem, eu disse terceiro país desta viagem, mas na realidade é o último, porque já não vamos ao quarto. Houve um contratempo e era a Alemanha. Ia Karlsruhe visitar a Sílvia. Ela já apareceu aqui. Quando foi à Alemanha há 4 anos atrás, foi para visitá-la em Hanover. Mas pronto, fica para outra altura. Como é que é, pessoal? Eu estou aqui com a Sílvia. Say hi, Sílvia, to my Hello. subscribers. Oh, Yeah. great. This is Amazing. now. Mas vejam só como esta merda é linda. É só um monte, mas é lindo. Bem, viemos agora a este castelo que é o Gothenburg Castle, ou como eles dizem, Gothenburg Schloss. Vamos ver se entramos ali, mas olhem, a vista daqui da frente é incrível. Tudo verdinho, estas casinhas aqui, as montanhas, aquelas montanhas estão verdinhas ali. Depois tem estas aqui assim. Pá, eu também sinto que Liechtenstein vai ser maioritariamente isto. Só monte e verdinho, mas não sei, é bonito de se ver. Para um gajo não está habituado, vive na cidade, não é? Isto é incrível. Bem, meu povo, acabámos por não ir ao castelo porque aquilo só está aberto aos domingos. Abre nos outros dias só para eventos especiais. Então viemos aqui ao Stag Lake. Olhem aí as casinhas do povo. Aqui em frente ao lago, em frente à montanha. Isto no inverno deve ser um gelo do caralho, mas de resto está mesmo bonito. Bem, aquele primeiro laguinho era o Gangley e este é o Saucy Stag. Saucy, eu caralho, não sei como é que se fala alemão também, portanto. Mas é muito bonito isto, malta. Incrível. Uma casinha para patos, eles é que estão bem. Não dá para fazer mais zoom, mas está ali. Espetáculo. Eu sou a curtir. O nosso carro e as vacas, acho que elas estão lá à espera da boleia, mas é. Bem que podem ir a pé. Bem, nós fomos ali ver um cafezinho, este estabelecimento bem engraçadinho, todo em madeira. Agora estamos a descer aqui para um mirador e só se ouve os chocalhos das vacas. Olha elas aqui, que incrível! Deixa eu ver as vaquinhas. Olá! Já está a descansar. Ela está a olhar assim com cara de caso. Parece que vai correr daqui e vai. Sabem qual é o lado bom de Liechtenstein não ser muito turístico? É que não se paga para fazer merda nenhuma aqui. Portanto, agora vamos subir este mirador incrível. À Borliu! Ah, pois é. Pronto, subimos e olhem a vista, meu. Que incrível! Estou pasmado. Sei que não se faz muito aqui neste país, mas em termos de beleza, espetacular. E então no inverno é que deve ser altamente. Por acaso é bem bonito. Esquece. Estou bílico. Não é? Maravilha. Bem, vou aproveitar esta puta de vista para vos dar algumas informações sobre Liechtenstein. É o seguinte, Liechtenstein é um país que se atravessa em meia hora de carro. Tipo, isto é basicamente uma cidade que se tornou um país. Até Rio Tinto tem mais habitantes. Liechtenstein só tem para 40, 50 mil. Além disso, é uma monarquia e é o país menos visitado da Europa. Eles têm cerca de 100 mil visitantes ao ano. É muito pouco, muito pouco. Pá, basicamente isto é uma extensão da Suíça. Pronto, eles usam o franco suíço, eles têm, quando alguém tem que parir, tem que ir à Suíça, porque aqui já não há maternidades. Pronto, é basicamente uma extensão da Suíça que se tornou um país, é tipo Malta. Malta era tipo uma extensão da Itália e pronto, entretanto tornou-se um país muito pequenino. Aí, olha lá! Foi. Estamos claros. Ui, ficou assim muito branco de repente. Mas pronto, é isso. Não deixa de ser um país. Ainda estou para descobrir como é que se chama alguém de Liechtenstein, se é tipo um Liechtensteineiro, um Liechtensteinês, um Steiner, não sei. Steiner é muito Um bom. Steiner. Isto é muito wrestling para a cabeça. E agora tenho uma missão, que é encontrar um Tuga aqui. Porque nós já sabemos que os Tugas estão em todo lado. Eu em todo lado que fui, acho que não me lembro tipo, de ter havido um país em que eu não encontrasse um Tuga, fosse morador ou viajante, whatever. Não estou assim de relance, não estou a recordar um sítio onde não tenho encontrado um Tuga. Eu acho que aqui não vai haver, mas nunca se sabe, porque o português é imprevisível e estamos aqui ao lado da Suíça, que está cheio de Tugas, portanto a probabilidade não é assim tão baixa, mas mesmo assim estou um bocado duvidoso que vamos encontrar alguém. Vou beber a água que as vacas e as cabras bebem, que é daqui. Très bom, aprovada. Malta, diz uma coisa que eu não estava à espera de encontrar aqui.
trânsito. Minha nossa. Inédito. E pronto, malta, este é o nosso chalezinho aqui no Liechtenstein. Pá, tem aqui um belichezito, tem depois aqui a nossa cama, já está ali a Baby Yoda com o seu lugarzinho. E é básico, pronto. Isto aqui abre, tem umas portas, tem um puffzito, ventoinha, mas também tipo um gajo só vai dormir aqui uma noite e nem vai passar aqui muito tempo. Portanto, isto está mais do que perfeito. E pagamos 150 francos, que é à volta de 150 euros por uma noite, mas Liechtenstein é muito caro. É capaz de ser ainda mais caro que a Suíça, pronto. Isto aqui é tipo um trailer, eu vou-vos mostrar, porque um gajo tem aqui um casarão, este chalé gigante, e fez aqui estes trailers, tipo, pronto, para alugar e ganhar dinheiro. Mas a casa é gigante mesmo. E afinal, malta, vai haver um quarto país, pois é, porque a Áustria é aqui ao lado, e nós fomos lá ao Lidl fazer compras, porque é muito mais barato que o Liechtenstein. Inclusive, fomos parados pela polícia da fronteira, pá, é normal, vem um carro suíço da Áustria para o Liechtenstein, é procedimento, porque outros foram parados, mas está tudo bem, não aconteceu nada. Mas eu quando estava aí para lá vi que tipo, tem lá um centrozinho bacana, o gajo aqui da Airbnb já nos tinha aconselhado. Vi que tem assim um centro bacana, tipo bares, restaurantes, estava até bastante vivo ali, portanto vamos lá, queremos ficar aqui à noite. Mas o gajo tipo, disse que isto é um bocado morto, então vamos para lá, tipo, pronto, jantar e curtir um bocado lá à noite. Pá, eu não vou gravar porque eu não vou levar esta câmera, ok? Também não quero gravar com o telemóvel porque senão depois fica tipo duas qualidades diferentes no mesmo vídeo e eu sou um gajo profissional, vocês sabem disso. Mas siga no Insta, porque eu vou publicar lá um bocadinho do centro de Friedkirch, uma merda assim, eu não sei falar alemão. E pronto, e ponho lá no Insta, e assim é mais um país que um gajo visitou. Nem que seja por umas horas, mas não interessa, não é? Bem, agora já é de manhãzinha, já sou melhor. Temos aqui logo esta rede que já me deitei, é incrível. Temos aqui o Diego, está velhinho, nem para ele andar e tudo. Aí, tosse, de calmo mesmo. Ai, caralho. Bem, passando para este lado, tens aqui um baleicinho. Tens aqui o tanque dele, que ele chama de piscina. Pronto, é um tanque de piscina, vá. Aqui a parte de fora. Ali outra cenita, cenas de ginásio. E esta é a vista. Oh, incrível, meu, foda-se. E está muito bom tempo, não está tipo frio. Olhem a casa do homem, ele diz que é a melhor casa de Liechtenstein. Às 11 no farol. Bem, isto é zona comum, isto é sala, ok? Aqui mesinha, puta de TV, puta de cão, puta de coluna, é tudo à grande aqui. Temos aqui o barzinho, depois aqui um piano, aqui o mapa da malta que já veio cá, já pusemos aqui a nossa bandeira do Puerto. Aqui uma cozinhita. Aqui um acesso lá para fora com um churrasco. O gajo tem aqui uma sauna dentro de casa. Tem aqui esta salita que depois dá acesso à casa dele, porque a casa dele lá está, é por cima. Mas já, o gajo, só por enquanto eles recebem aqui, olhem, não só a casa do gajo, mas tipo as merdas que ele tem, um barão de strip ali, este microfone, tem a sauna, as televisões, tipo, chega a um ponto que eles tipo, nem sabem mais o que comprar. Setas, uma menina cá dos meus. Queres fez? Olá. Olá. Como não? Isto é cagadeira. Sabe o que é que eu acho fascinante? É o facto de Liechtenstein ainda assim ter uma universidade. Aquilo tudo também não é muito grande, mas é interessante, um país de 40, 50 mil pessoas ter uma universidade. Agora vocês dizem, então Gonçalo, eles têm que estudar, não é? Para onde é que eles vão? Pá, eles estão aqui com a Suíça e a Áustria ao lado. Inclusive a Áustria tem uma universidade, mesmo na fronteira, já a propósito, porque pronto, assim conseguem atrair malta de Liechtenstein que não quer vir para esta universidade. Mas pronto, é interessante e decidi mostrar-vos. Bem, aquele castelo onde a família real mora, nós não podemos entrar. Se calhar conseguimos chegar mais perto, mas pronto, fica assim no topo, estás a ver? Porque eles são os reis, literalmente. E é isso, é gigante. Estamos agora aqui perante os edifícios do governo de Liechtenstein e eu só me pergunto, como é que limpam o teto deste edifício? Se é assim tão alto, tão bicudo, a não ser que seja por pisos, mas estou muito intrigado. Coisas do Liechtenstein, um puto de um jato, está a molhar a câmara toda, vou entrar aqui, e não se passar. Ai, pinguinhas.
Então, tomaste um banhinho? Foda-se. Eu por acaso não molha muito, achei que ia molhar mais. Então foi tranquilo. Bem, o que me impressiona aqui em Liechtenstein e também na Suíça é que é tudo muito limpinho, muito organizado, muito bonito, calmo e pronto, é diferenciado. Bem, isto tudo já em Vaduz, que é aqui no centro de Liechtenstein e também é a sua capital, para quem não sabia. Curiosamente não é a cidade mais populosa porque tem muitos edifícios governamentais, museus, lojinhas, pronto, essas coisas todas, portanto não é assim muito residencial, mas pronto, aqui o centro, onde está o mundo. Não importa o quão pequeno o país seja, há sempre um destes festivaizinhos na Europa, vejam só. Não estou a perceber porquê, mas há imensos asiáticos aqui. Não sei se estão numa viagem conjunta, mas há imensos. Já ontem, quando fomos jantar a Viena, foda-se, a Áustria, estava lá uma mesa pai, com 10 asiáticos, portanto, não sei que negócio é que eles andam a fazer aqui. Sim, mas são sempre bem-vindos, porque aliás, às vezes eu preciso de coisas baratas e rápidas e onde é que o gajo vai? Os chineses. Bem, agora que falamos na Áustria, eu preciso dizer que adoro a Europa e adoro o espaço Schengen. Porque um gajo viaja livremente, tipo, sem ninguém pedir nada. Ontem nós fizemos França, Suíça, Suíça, Liechtenstein, Áustria e ninguém pediu nada, né? E eu que agora vivo no Reino Unido, estou habituado a levar passaporte para todo lado e mostrar em todo lado, aquilo foi mimo. Portanto, pá, continuem assim a Europa, esse espaço Schengen é incrível e nunca deixem de ser assim, por favor. Isto é um carro Liechtenstein. Como é que é aquele do Reis McQueen, como é que se chama? O Luigi. Bem, para vocês verem quão limitado Liechtenstein é em termos de tipo de conteúdo, digamos assim, isto é uma atração turística, nesta casa, ok? É a Red House, é uma atração porque foi construída em 1338, aparentemente, pronto, e aquela parte ali de pedra já é tipo uma extensão que foi adicionada mais tarde. Mas pronto, é isso, fica aqui uma parte mais cimeira do país. Eu não sei se é chamar país, cidade, vila, não sei se é que é de chamar isto. E pronto, está ali outra vez o Castelo Real no topo. Pá, peço desculpa a quem tem aracnofobia, mas esta aranha é linda. O amor. Bem, Liechtenstein é um país, pá, entre vales e montanhas, portanto há muito sobe e desce, se bem que as duas maiores cidades, que é Vaduz e Schaan, são assim planas, são tipo no meio das montanhas, mas há aqui alguns sítios que é preciso subir um bocadinho, que é onde nós estamos a ir agora, para o Mirador. Pá, mas é fascinante, porque até tipo, vi muita gente andar de bicicleta aqui, mesmo a subir lá para as outras terriolas, putos e tudo, e para a escola de bicicleta. Por acaso foi algo fixe de se ver, mas isto para andar a pé é um bocado complicado. Bem, estamos agora neste mirador, eu vou deixar aí o nome porque é muito complicado de se dizer, mas é para ver aqui uma boa parte de Vaduz, não tudo, ainda é bastante para aquele lado, mas pronto, aqui uma vista bonita, com as montanhas, o céu azul e branco, à Porto, que é a floresta. Zé, meu povo, chegamos aqui ao castelo, vamos ver se está para gravar mais um bocadinho, já estou ali a ver a polícia aí. Pronto, aí está o verdadeiro e imponente castelo de Vaduz, onde vive a família real, aqui a bandeira de Liechtenstein, não sei quando era aquela. Pronto, já tem seguranças a partir dali, que é uma das entradas. Mas é isto, eu tipo, acho interessante, gostava de perceber como é que eles decoram tudo lá dentro, porque isto é tudo medieval, mas lá dentro, aposto que alguém tem uma Playstation, alguém tem assim uma cena boa moderna, então o contraste seria engraçado. Bem, outra coisa aqui de ver no Liechtenstein e na Suíça, mas principalmente Liechtenstein, é que só há maquinões aqui, BMWs, Mercedes, Ferraris, Teslas, Porsches, tipo, o pessoal tem árvores de dinheiro aqui, só pode. E lembram-se quando eu disse que achava que não ia encontrar nenhum Tuga aqui em Liechtenstein? Não encontrei. Bem, mas agora vou encontrar à força. Vambora! Bom, aqui um espaço fixe, ó, bem grande, uma Tuga. Cá em cima é bilharada, que eu já gravo.
Pois é, meu povo, não vos mostrei a mesa de bilhar lá em cima porque senti que o pessoal lá estava um bocadinho desconfortável comigo a gravar, então limitei-me à parte de baixo. E também gostava de vos ter mostrado mais a Suíça, mas houve alguns planos que foram alterados à última hora. Portanto, irei mostrar numa próxima vez, que tenciono ir lá brevemente, uma vez que tenho família lá. Na França não dá para mostrar muito mais, nós fomos para o evento e depois temos lá só mais um diazito, mas também já lá fui há uns anitos e tenho um vlog no meu canal, portanto vocês podem ver essa minha aventura em Paris. Na Áustria, como eu disse, só fui jantar e fomos ao supermercado e essa pequena aventura está no meu Instagram, nos destaques, portanto vocês podem ver lá. No que toca a Liechtenstein, eu fiquei impressionado, achei um país lindíssimo e espero que vocês tenham tido uma melhor ideia daquilo que ele é a partir deste vídeo e por isso mesmo quero-vos agradecer por verem, espero que deixem o vosso like e quero também agradecer ao meu primo e ao meu amigo por terem tornado o vlog mais interessante e por me terem ajudado nas gravações. Posto isto, vejo-vos numa próxima, fiquem bem, abreijos. Que susto, filho. Foda-se, passa aqui um carro, não diz nada a ninguém. Foda-se, comecei outra vez. Merda. Só te estou a pedir. Então, bem ao lado de baixo. Não está nada.